Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilónia, o profeta Jeremias transmitiu-lhes a seguinte recomendação divina: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, porque na sua paz vós tereis paz. O Dr. Fernando Alves Correia, insigne cultor do direito público que hoje merecidamente homenageamos, granjeou para si e para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra grande notoriedade nacional e internacional, precisamente porque sempre procurou o bem-estar da cidade, por sinal o significado mais profundo do conceito hebraico de paz. Shalom, não é? O urbanismo, o ordenamento do território e a planificação das cidades, vilas e aldeias permitem maior racionalização e eficiência no controlo, no uso dos espaços, possibilitando o justo equilíbrio entre finalidades habitacionais, industriais, comerciais e de lazer, propiciando uma coexistência mais justa e fraterna. Um dos principais objetivos do direito do urbanismo consiste em tornar qualquer assentamento humano mais habitável, agradável e funcional. A problemática do urbanismo e do ordenamento do território é uma dimensão incontornável da cidadania e da prossecução do bem comum, algo que Alves Correia, ilustre cultor do direito constitucional e administrativo, sempre compreendeu e encarnou. O CEDOA, Centro de Investigação Indissociável da Pessoa e da Obra de Alves Correia, nunca separou o urbanismo e o ordenamento do território do direito social ao ambiente. Questões como o combate à poluição, o saneamento básico, higiene urbana ou tratamento de resíduos foram e são ainda hoje devidamente consideradas e estudadas nas suas interligações sistémicas com o urbanismo e o ordenamento do território, a par da otimização social e ambiental da mobilidade. Esta ligação é cada vez mais acentuada na sociedade contemporânea, com as alterações climáticas, o rápido crescimento populacional e o desenvolvimento tecnológico. Alves Correia sempre sublinhou a necessidade de uma política de infraestruturas ecológicas, assente no reconhecimento de que os espaços verdes, em contexto urbano, podem desempenhar as mais variadas funções sociais, culturais e ambientais, sem esquecer o seu contributo para a saúde física e mental da população. Alves Correia destacou-se igualmente como juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. Recordo, a propósito, uma importante decisão de que foi relator, que muito contribuiu para consolidar e estruturar o ensino religioso nas escolas públicas. Na altura critiquei de forma veemente o entendimento sustentado por Alves Correia, talvez contaminado, por que não dizê-lo, por indisfarçáveis vestígios de jacobino laicista. À medida que os anos foram passando, fui compreendendo que a solução preconizada nesse acórdão de Alves Correia era afinal mais madura, razoável, equilibrada, mais consentânea com uma visão realista dos limites do Estado liberal, com uma relação saudável e descomplexada entre Estado e sociedade, com a justa valorização da igual liberdade religiosa e com a garantia da coexistência pacífica e construtiva das diferentes comunidades religiosas no nosso país, por sinal também um fator essencial da paz da cidade. Um Estado que remove o ensino religioso da escola pública, além de desconsiderar os sentimentos mais profundos da esmagadora maioria da população, não é, na verdade, ideologicamente neutro, como pretendem alguns, antes privilegia uma visão cientista, naturalista e materialista do mundo, tomando dessa forma partido, com pretensões de infalibilidade, na discussão fundamental sobre a natureza da natureza e na investigação da origem, do propósito, ou falta dele, e do destino da existência humana. Este aspecto remete-nos para a importância da liberdade de pensamento, opinião e expressão e a necessidade de os académicos e juristas valorizarem a existência de diferentes pontos de vista sobre todos os assuntos, mesmo e principalmente os mais delicados e controversos. É essa, afinal, a essência do princípio do contraditório. E adotarem uma perspectiva aberta e crítica que os possa, inclusivamente, salvar dos enviesamentos, por vezes inconscientes,
resultantes das suas próprias pré-compreensões ideológicas ou mundividenciais. Devemos apreciar aqueles que não concordam connosco hoje e levar a sério o seu pensamento, tanto porque amanhã eles podem vir a mudar de opinião e aderir à nossa, como porque podemos ser nós a mudar a nossa opinião e a concordar com eles, como foi o meu caso. Ainda que nem uma nem outra coisa venham a suceder, importa estar pronto para concordar em discordar, pois o pior que pode acontecer na sociedade ou na universidade é sucumbirmos diante da arrogância intelectual ou da pressão ideológica no sentido do pensamento único. É neste registro, autenticamente cívico, de defesa do bem-estar da cidade e da preservação de uma publicidade aberta e crítica, que devemos homenagear e enaltecer a vida e obra de Alves Correia. Coerente com as suas convicções, procurou servir o bem comum em todas as suas dimensões, sempre que esteve nas suas mãos fazê-lo, plenamente ciente de que da paz da cidade depende a paz de cada um de nós. Professor Dr. Fernando Alves Correia, em nome da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tenho o privilégio e a honra de lhe poder dizer pública e solenemente: estamos-lhe imensamente gratos. Até sempre. Eu penso que não é preciso, porque tenho um micro de lapela. Muito obrigado. Eu agradeço muito as palavras do Sr. Diretor, palavras imerecidas, mas que calaram fundo no meu coração. Muitíssimo obrigado por tudo. E agora vou iniciar, então, a minha intervenção. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, Dr. João Nuno Galvão da Silva, em representação do magnífico Reitor. Excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Direito, Dr. Jonatas Machado. Excelentíssimos Senhores Subdiretores da Faculdade de Direito, excelentíssimos e ilustríssimos antigos e atuais juízes do Tribunal Constitucional, excelentíssimos senhores antigos e atuais deputados à Assembleia da República, excelentíssimos senhores atuais e antigos presidentes de Câmara Municipal, excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, excelentíssimo senhor Presidente da Comarca Judicial de Coimbra e excelentíssima senhora Presidente da Comarca Judicial de Viseu, caros coordenadores das 3 licenciaturas da Faculdade de Direito, do mestrado e do doutoramento, ilustríssimos colegas professores da Faculdade de Direito e de outras faculdades, estimados membros da comissão organizadora dos estudos em minha homenagem, distintos advogados, caríssimos funcionários da Faculdade de Direito, caros estudantes das 3 licenciaturas da Faculdade de Direito, dos mestrados e do doutoramento, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço do fundo do coração a presença de todos. Agradeço também àqueles que não puderam estar presentes, tendo explicado pessoalmente, via e-mail ou mensagem, as razões da sua ausência. Recordo especialmente os colegas professores da Faculdade de Direito de Lisboa, impossibilitados de estar presentes devido ao trágico falecimento ontem
do professor Pedro Romano Martínez. Considero a vossa presença uma prova de amizade, sendo muito gratificante estar neste momento entre amigos. Amizade que é uma via de dois sentidos, pois, como refere Fernando Pessoa, o único modo de encontrar um amigo é ser um. Vou, nestas minhas palavras, dar testemunho da minha experiência de professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O título das singelas palavras que vou proferir será, pois, de um testemunho de um professor que, antes de o ser, foi aluno desta faculdade. É natural que vários episódios a que me vou referir digam respeito ao período em que fui aluno desta casa. Procurarei que a minha experiência não seja, segundo as palavras de Cícero, uma mera testemunha do passado, mas um modesto contributo para o presente e, sobretudo, para o futuro. Como escreveu Cervantes, a história é émula do tempo, repositório dos factos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro. É, de facto, história a que vou relatar, num primeiro momento, ainda que relativamente recente. Terminado o antigo 7º ano no Liceu Sá de Miranda, em Braga, matriculei-me na Faculdade de Direito em agosto de 1970, tendo concluído o curso de Direito em julho de 1975. As datas indicadas deixam perceber que o meu curso de Direito decorreu num período histórico difícil e complexo, pois percorreu o estertor do antigo regime, a Revolução do 25 de Abril e os anos quentes que lhe seguiram, com os conhecidos desmandos e excessos na vida da Universidade e, de modo particular, na Faculdade de Direito de Coimbra. Nos anos de 1972 e 1973, era vulgar a presença da polícia de choque nas cantinas e nas instalações da associação académica, bastando um vulgar ajuntamento de pessoas, que passou a ser conhecido entre os estudantes como proibição de circular parado, a simples distribuição de um comunicado ou de um panfleto contra o regime, ou a guerra do ultramar, ou mesmo qualquer contestação a algum acontecimento de índole académica para justificar a comparência da polícia. Nesses anos em que o ar se tornou quase irrespirável para a maioria dos estudantes da Faculdade de Direito e da Universidade de Coimbra, o muito apreciado prato servido na cantina, situada no fundo das escadas monumentais, bife com ovo a cavalo, passou a ser denominado pelos estudantes polícia com ovo a cavalo. O 25 de abril de 1974 foi um dia de muita alegria. Presente, com vários colegas na Praça da República e acorrendo a saber notícias aos rádios dos vários carros que aí estavam estacionados, ouviu-se um brado de imenso júbilo com a rendição do Presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Seguiram-se acontecimentos que, vistos à luz do dia de hoje, parecem autênticas loucuras coletivas. Greve aos exames na época de junho e julho, porque havia um grupo mais ativo de estudantes que era contra a existência de exames no ensino superior. Tendo representantes desse grupo de alunos sido recebidos pelo então Ministro da Educação do primeiro governo provisório, Dr. Eduardo Correia. Chegada essa delegação de Lisboa,
realizou-se uma Assembleia Magna dos alunos da Faculdade de Direito no Teatro Gil Vicente, tendo eu usado da palavra, defendendo que os exames existiam em todos os países democráticos do mundo e desafiando a assistência a indicar um país do mundo onde não havia exames. Alguém respondeu da assistência que havia o caso da Albânia, ao que retorqui que não era um país democrático, tal como entendia a democracia, e mandei o colega dar uma volta. A expressão não foi esta, com o exemplo que acabava de dar. Na época seguinte de exames, setembro-outubro, as provas escritas foram substituídas por trabalhos em grupo, seguidas de provas orais sobre o objeto do trabalho, podendo o aluno solicitar que a prova oral incidisse sobre toda a matéria lecionada. Havia colegas que defendiam que os alunos deveriam ser classificados com o democrático 10, posição que felizmente não foi adotada. Reuni mais 2 colegas e elaborei os trabalhos às diferentes disciplinas, mas é óbvio que este sistema prejudicou os bons alunos, onde eu estava incluído. Passem modéstia. Seguiram-se os saneamentos dos professores e mais tarde dos alunos que tinham furado a greve aos exames na crise académica de 1969, ou que eram defensores do antigo regime. Recordo-me bem de uma reunião da Assembleia Magna dos alunos da Faculdade de Direito, no recém-batizado Teatro Paulo Quintela, na Faculdade de Letras, onde vários colegas iam lançando para a Assembleia nomes de professores a sanear dos seus postos de trabalho. Recordo-me muito bem do Dr. Sebastião Cruz, ilustríssimo professor de Direito Romano. Que fundamentos foram invocados para o seu saneamento? Que era amigo de um conhecido apoiante do regime fascista, Comendador Nogueira da Silva, e que exigia que os alunos fizessem prova oral de gravata. Eu próprio emprestei uma gravata a vários colegas. Perante a injustiça a que estava a assistir, pedi, com alguma coragem, a palavra. Disse que seria normal, numa revolução democrática, o afastamento dos lugares de nomeação política, mas tinha de me insurgir contra o saneamento dos professores que fizeram a sua carreira académica e que eram excelentes professores nas áreas das suas especializações. Acrescentei que os fundamentos invocados constituíam uma violação dos direitos fundamentais dos visados. Já nessa ocasião eu falava em direitos fundamentais. E que, perante o que se estava a passar, tinha vergonha de ser aluno da Faculdade de Direito. Respondeu-me um colega, presidente de um grupo de extrema-esquerda, núcleos sindicais de base, assim se chamava, dizendo que a minha intervenção era própria de um sentimentalista burguês. Isto espelha bem a intolerância da época. A verdade é que vários professores foram saneados da nossa faculdade, tendo-se assistido a cenas altamente condenáveis em que foram visados os doutores Guilherme Braga da Cruz, Afonso Rodrigues Queiró, Sebastião Cruz, Rogério Soares e Mário Júlio de Almeida Costa. O ano letivo de 1974-1975 decorreu com relativa normalidade na Faculdade de Direito, apesar das vicissitudes do chamado PREC, Processo Revolucionário em Curso. Eram frequentes as reuniões dos vários cursos, com destaque para as reuniões de alunos do 5º ano,
em que participei, tendo em várias ocasiões presidido às mesmas. Numa dessas reuniões, foi exigido que houvesse um diálogo entre os alunos e o professor das várias cadeiras na definição dos respectivos programas. Recordo-me bem que fui incumbido pelos colegas de dialogar com o Dr. Eduardo Correia o programa da cadeira de Direito Criminal, tendo-me encontrado no seu gabinete no Instituto Jurídico. Como era habitual, o Dr. Eduardo Correia foi extremamente cordial e afável na recepção no seu gabinete e depois de me transmitir qual devia ser, na sua opinião, o programa da cadeira, perguntou-me se tinha sugestões a fazer e se concordava. É claro que este ato não carecia do meu consentimento para ser válido e eficaz. Mas foi preciso muito jogo de cintura junto dos meus colegas para fazer prevalecer a autonomia científica e programática que aqui estava em causa. Não quero ser fastidioso, mas ainda pretendo relatar outro episódio relativo ao período em que fui aluno desta faculdade. Costumava, antes da minha prova oral, assistir a uma ou outra prova para ver o estilo do professor. Não para ver as perguntas que, porventura, me viessem no futuro a calhar. O meu professor de Direito Administrativo do segundo ano, no ano letivo de 1971-1972, foi o Dr. Afonso Rodrigues Queiró, mas as provas orais, em outubro de 1972, foram realizadas pelo Dr. Barbosa de Melo, devido a impedimento do professor da cadeira. Recordo-me que o Dr. Barbosa de Melo perguntou a um colega meu na prova oral o que era a ação popular, que hoje todos sabem. Ao que o aluno respondeu, questionando o professor se estava a falar da Ação Nacional Popular, que era o nome do partido político único do regime em vigor. A resposta do Dr. Barbosa de Melo não se fez esperar, dizendo: Deus nos livre. Estou imensamente grato aos meus professores pelos ensinamentos que me transmitiram e pelo seu notável exemplo de dedicação e competência. Recordo com muita saudade os meus antigos professores, a quem devo tudo o que sou e sei. Embora tenha terminado o curso de Direito em julho de 1975, o início da minha carreira como assistente eventual verificou-se apenas em 1 de março de 1976. Hoje não seria esta demora. Porquê? Porque os concursos demoram muito tempo, mais tempo. A explicação que me foi dada para a demora por um colega da Comissão de Gestão da Faculdade de Direito foi que eu era irrecuperável para o PREC. Conhecidas as vagas nas várias disciplinas do curso de Direito, tive a grata sorte de ir trabalhar com o Dr. Gomes Canutilho nas aulas práticas de Direito Constitucional do primeiro ano, durante o ano letivo de 1976-1977. No ano letivo seguinte, mudei para as disciplinas de Direito Administrativo do segundo ano e do quinto ano, com o Dr. Barbosa de Melo, tendo-me mantido nas mesmas disciplinas, depois da reintegração dos doutores Afonso Rodrigues Queiró e Rogério Soares. Do conjunto dos meus antigos professores, quero destacar os doutores Rogério Soares e Barbosa de Melo. Foram os que melhor moldaram a minha formação jurídica, cívica e ética. Do primeiro, fui antigo aluno, assistente, discípulo, amigo e grande admirador, não exagerando em afirmar que foi o grande espírito
do direito administrativo português do século XX. Se tivesse escrito em inglês, teria granjeado uma fama internacional sem precedentes na nossa faculdade. Do segundo, isto é, do Dr. Barbosa de Melo, fui igualmente seu discípulo, antigo assistente, colaborador, beneficiário privilegiado durante cerca de 40 anos da sua amizade, o meu abrigo seguro, o meu confidente e o outro eu com quem partilhei alegrias, dúvidas e desencantos. Deu-me um notável conselho que procurei sempre aplicar na minha vida. Não devemos chegar ao fim do dia sem aprender algo que seja útil para a nossa formação cívica e jurídica. Da minha experiência como assistente, guardo a minha preparação do doutoramento. Beneficiei de dispensa de serviço docente nos anos letivos de 1986 a 1989 e de uma bolsa de investigação de 3 meses do DAD, na Universidade de Colónia. Tive, além disso, oportunidade de fazer visitas de estudo a universidades alemãs, francesas, espanholas e italianas. E tive, sobretudo, o privilégio de ser orientado pelo Dr. Rogério Soares, que, além de ter sido inexcedível no apoio que sempre me proporcionou, se disponibilizou como diretor da Biblioteca da Faculdade de Direito de Coimbra para adquirir para esta biblioteca todos os livros e revistas de direito do urbanismo que solicitasse e de que necessitasse. Assim começou a construir-se uma biblioteca de direito do urbanismo na Faculdade de Direito de Coimbra. A minha tese de doutoramento, a primeira dissertação de doutoramento que versou sobre o direito do urbanismo, foi entregue no dia 29 de outubro de 1989, depois da concordância do orientador, precisamente na véspera da minha tomada de posse como juiz do Tribunal Constitucional. Tinha, nessa ocasião, 38 anos. A luz verde do Dr. Rogério Soares à entrega ao Conselho Científico da minha dissertação de doutoramento foi para mim algo enigmática, tendo necessitado de pedir a um colega a interpretação das palavras do Dr. Rogério Soares. Utilizando o seu apuradíssimo sentido de humor, o Dr. Rogério Soares, perante a minha pergunta, em pleno bar da faculdade, se a dissertação de doutoramento estava em condições de ser entregue, respondeu-me que se calhar não chega. Tendo assistido, porque estava na mesma mesa, o saudoso Dr. Manuel Henrique Mesquita, perguntei-lhe qual o sentido da frase no regresso aos nossos gabinetes na ala de São Pedro, ao que ele me respondeu que significava um sim e que, na opinião do Dr. Rogério Soares, a dissertação estava em condições de ser apresentada ao Conselho Científico. Imaginam a minha satisfação e o meu, porque estava em apuros, naturalmente. Caros colegas e amigos, naquela época nem tudo era explícito, claro e cristalino. Era um pouco como os filmes de Alfred Hitchcock. Como devem ter notado, referi vários acontecimentos interessantes enquanto aluno desta faculdade. Como assistente e como professor desta casa, tudo decorreu com normalidade, não tendo ocorrido quaisquer episódios que mereçam ser aqui assinalados. Abordando a minha experiência como juiz do Tribunal Constitucional, a que o Sr. Diretor aludiu,
A minha formação como jurista muito deve ao que neste tribunal aprendi durante os cerca de 9 anos em que desempenhei tais funções, entre 1989 e 1998. Não só devido à excelência dos colegas e ao ambiente extraordinário nele vivido, mas também às suculentas trocas de opiniões por ocasião dos debates das questões objeto de decisão daquele alto tribunal. Muitos desses debates, quer nos processos de fiscalização preventiva, quer nos processos de fiscalização abstrata sucessiva, quer ainda nos processos de fiscalização concreta, abordaram questões bem atuais, como, por exemplo, o ensino da religião e moral católicas, a que aludiu o Sr. Diretor, nas escolas públicas, a Lei Quadro das Privatizações, os códigos do IRS e da contribuição autárquica, hoje o IMI, e a indemnização por nacionalização e por expropriação. No que respeita à fiscalização preventiva, o período de 1989 a 1995, quando eu estava como juiz do Tribunal Constitucional, foi muito ativo, porquanto o Presidente da República, Dr. Mário Soares, utilizava-a muitas vezes em face do Governo e da maioria parlamentar. Todos nos recordamos dos títulos dos jornais: Mário Soares 1, Cavaco Silva 0, ou Cavaco Silva 1, Mário Soares 0, conforme um ou outro obtivesse vencimento nos pedidos de fiscalização preventiva formulados ao Tribunal Constitucional. Paralelamente ao exercício de funções no Tribunal Constitucional, aceitei, com muito gosto, lecionar a partir do ano letivo de 1990-1991 Direito Administrativo do 5º ano, onde comecei a lecionar o Direito do Urbanismo, bem como uma turma de um mestrado de Direito Constitucional. Foi assim que desenvolvi a minha investigação no direito público. Aproveitando a presença de antigos e atuais juízes do Tribunal Constitucional e de antigos e atuais deputados à Assembleia da República, gostaria de deixar a minha opinião sobre 2 questões bem atuais e muito debatidas por algumas forças políticas e pela doutrina, no que à jurisdição constitucional respeita. A primeira refere-se à tentativa de adicionar às modalidades de fiscalização da constitucionalidade de normas jurídicas algo semelhante ao recurso de amparo ou à queixa constitucional, como aconteceu, sem sucesso, nas revisões de 1989 e 1997, desconhecendo que os ordenamentos jurídico-constitucionais que conhecem figuras semelhantes a estas, a intervenção do Tribunal Constitucional tem lugar através de uma questão prejudicial de inconstitucionalidade, ou seja, por meio do reenvio da questão da constitucionalidade pelo Tribunal da Causa ao Tribunal Constitucional. Em tais países, como na Espanha e na Alemanha, quando a lei permite que a questão de inconstitucionalidade seja suscitada pelas partes no processo, é o órgão judicial que decide levar ou não a questão ao Tribunal Constitucional, não tendo, por isso, as partes, um direito que obrigue o Tribunal a promovê-la. O certo é que o Tribunal Constitucional tem uma posição forte na proteção dos direitos fundamentais do cidadão, com efeito, através do controlo abstrato, mas, sobretudo, através do recurso concreto de constitucionalidade de normas jurídicas, o qual tem frequentes vezes como objeto a questão da constitucionalidade da norma, tal como foi interpretada pela decisão recorrida, ou na dimensão interpretativa constante da decisão jurisdicional impugnada,
aquele tribunal tem oportunidade de aplicar as regras e princípios constitucionais relativos aos direitos fundamentais, assegurando pela via da negação da eficácia às normas infraconstitucionais que contrariem os mesmos, o seu respeito e a sua efetivação. Daí que qualquer iniciativa de introdução no ordenamento jurídico-constitucional português da figura do recurso de amparo ou de outra similar deverá sempre pressupor, segundo penso, uma reponderação ou um reexame do sistema português de justiça constitucional. A segunda tem que ver com a composição do Tribunal Constitucional. Quero, desde já, expressar a minha satisfação pela recente rejeição pela Assembleia da República de 2 projetos de lei, do Bloco e do PAN, tendo como finalidade a introdução do critério da paridade de género dos juízes que compõem aquele tribunal. Em consequência desta rejeição, mantém-se em vigor na Constituição e na Lei do Tribunal Constitucional os requisitos de designação dos juízes deste tribunal, incluindo a exigência de que 6 dos juízes eleitos ou cooptados sejam juízes dos restantes tribunais, fenómeno que possibilita que os juízes tenham experiências diferenciadas, com efeitos altamente positivos na qualidade das decisões do Tribunal Constitucional. Entendo que tais projetos de lei são materialmente inconstitucionais, por violação do artigo 222, números 1 e 2 da Constituição e da correspondente reserva da Constituição quanto à composição do Tribunal Constitucional. Entendo que a lei fundamental não menciona quaisquer critérios restritivos, tais como, por exemplo, idade ou género. E entendo, bem assim, que, embora eu seja favorável a uma tendencial paridade em termos de género, esse não é o critério mais relevante para uma composição equilibrada do Tribunal Constitucional, tendo sido preocupação da Constituição que aquele fosse a expressão do pluralismo ideológico, das mundividências, do saber jurídico e da experiência jurisdicional. Também foi nesta linha a recente declaração de voto de rejeição daqueles projetos de lei do deputado Paulo Mota Pinto. Além disso, sendo a Assembleia da República o órgão que elege 10 dos 13 juízes do Tribunal Constitucional, poderá sempre, em qualquer eleição, por maioria de 2/3, respeitar e fazer respeitar a paridade ou a percentagem de diversidade de género que entender adequada. Penso que a seleção dos juízes do Tribunal Constitucional, além de ter de ser muito criteriosa, deve privilegiar a competência, a independência pessoal e funcional em relação aos restantes órgãos do Estado, designadamente em relação àquele que procedeu à sua designação, e a imparcialidade do juiz, ainda que procurando sempre um equilíbrio adequado de género, mas sem qualquer imposição paritária. Gostaria ainda de sugerir 2 mudanças no modo como o Tribunal Constitucional vem exercendo as suas competências de fiscalização da constitucionalidade de normas jurídicas. A primeira reporta-se à relação entre o Tribunal Constitucional e o Poder Legislativo. Como se sabe, é fundamentalmente no domínio das relações entre os órgãos da Justiça Constitucional e o Poder Legislativo que se coloca o problema da tensão entre a legitimidade jurídico-constitucionalmente fundada do poder de controlo da constitucionalidade das leis dos tribunais constitucionais e a liberdade constitutiva do legislador, também ela constitucionalmente garantida e democraticamente legitimada. No desempenho da missão de fiscalização da constitucionalidade das leis, nunca
o Tribunal Constitucional se pode substituir ao legislador ou mesmo indicar vinculativamente um modo de corrigir a inconstitucionalidade. Não é, com efeito, tarefa do Tribunal Constitucional proceder a valorações políticas fundamentais que a Constituição reserva ao Poder Legislativo, ou substituir as decisões do legislador por outras. Neste contexto, o conceito de judicial self-restraint assinala uma virtude que deve ser observada pelo Tribunal Constitucional. Todavia, entendo que o Tribunal Constitucional não só pode, como até é desejável que o faça, na linha de um salutar cooperativismo constitucional entre órgãos de soberania, enunciar, na fundamentação dos seus arestos, algumas pistas ou orientações, sem quebra do respeito pela liberdade de conformação do legislador, com vista a auxiliar os órgãos legislativos na busca de soluções compatíveis com a Constituição. Por outras palavras, a jurisprudência do Tribunal Constitucional não pode deixar de incluir também, pelo menos nos casos difíceis ou hard cases, uma bússola orientadora do legislador na correção das inconstitucionalidades. A segunda diz respeito à maior utilização pela Justiça Constitucional da figura do amicus curiae. Esta figura apresenta um contributo decisivo para a abertura das decisões dos tribunais constitucionais a uma pluralidade de contribuições de cunho interdisciplinar, com a consideração de subsídios técnicos, de elementos de repercussão económica e de valores metajurídicos, por exemplo, valores éticos, valores religiosos, etc. O amicus curiae é um importante instrumento de uma interpretação constitucional mais plural e, por isso, de aprofundamento da legitimação democrática da justiça constitucional, na medida em que estabelece um canal comunicativo entre os juízes constitucionais e a sociedade civil, dando corpo, na expressão de Peter Eberle, a uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição. E é de igual modo uma das vias de abertura das decisões dos tribunais constitucionais a influências heterorreferenciais provenientes de subsistemas sociais, como a política, a economia, a moral e a ciência, ainda que sempre balizada por critérios normativos autopoéticos ou pela autorreferência a regras e princípios plasmados na Constituição. O Instituto do amicus curiae é de importância vital na democratização e na participação dos cidadãos na justiça constitucional, sobretudo na fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade, onde apenas um número restrito de entidades, indicado no artigo 281, número 2, alíneas A a G e número 3 da Constituição, tem legitimidade para requerer aquela fiscalização. No caso de o legislador não alterar a lei do Tribunal Constitucional, de modo a possibilitar a intervenção dos cidadãos interessados, sobretudo associações e fundações sem fins lucrativos, nos processos de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade, através da figura do amicus curiae, sou de opinião que o Tribunal Constitucional, utilizando o seu poder normativo próprio, como fez recentemente o Tribunal Constitucional italiano, deveria alargar a previsão do artigo 64A da Lei do Tribunal Constitucional, de modo a estender a figura do amicus curiae aos cidadãos e entidades que, por sua iniciativa, estejam interessados em participar no debate constitucional, através de influxos argumentativos, contribuindo, desse modo, para o aprofundamento da legitimidade das decisões do Tribunal Constitucional.
Eu peço desculpa, mas de vez em quando tenho de molhar a garganta. É natural. Servi a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra como docente e investigador durante 44 anos e 4 meses. Para além da docência de Direito Administrativo do 2º ano e do 5º ano, antes referida, lecionei as disciplinas de Direito do Ordenamento e do Urbanismo e de Direito Constitucional do curso de mestrado, onde abordei, durante vários anos, a problemática da Justiça Constitucional, objeto de um relatório sobre o programa, o conteúdo e os métodos de ensino de um curso de mestrado sobre Justiça Constitucional nas provas de agregação e, posteriormente, de um manual com 2 edições. Recordo a série de alunos do curso de mestrado em Direito Constitucional que hoje desempenham as mais altas funções no país. Alguns aqui presentes, outros que escreveram nos estudos em minha homenagem, como, por exemplo, o Paulo Rangel, a Paula Veiga e a Mariana Canutilho. No campo do direito do ordenamento e do urbanismo, deixei um conjunto vasto de publicações, mas deixei, sobretudo, uma escola, com vários discípulos, quer daqueles que posteriormente elaboraram teses de doutoramento em Direito do Urbanismo, nos quais incluo a doutora Fernanda Paula Oliveira e os doutores João Miranda e Cláudio Monteiro, quer do vasto número de professores universitários que, não tendo elaborado teses de doutoramento em Direito do Urbanismo, se dedicaram, na Faculdade de Direito de Coimbra e em outras faculdades de Direito, à investigação e ao ensino desta área especial do direito administrativo. Relevo especial tem desempenhado o Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, também mencionado pelo Sr. Diretor, e o grupo notável de colaboradores que, no seio desta Associação de Direito Privado sem fins lucrativos, se tem dedicado ao direito do urbanismo. Associação que no próximo ano comemorará 30 anos da sua constituição. E cuja imagem de marca é a lecionação de um curso de pós-graduação em Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, com a duração de 2 semestres, e uma revista semestral, a Rev Cedoa, cujo excelso diretor é o Dr. Gomes Canutilho e que conta com 46 números publicados. Disse há pouco que os meus anos de aluno da Faculdade de Direito decorreram num período histórico difícil e complexo. Ora, o mesmo aconteceu em razão da pandemia da Covid-19 no período da minha aposentação como professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Verificou-se assim uma espécie de repetição da minha pequena história. História na qual formei a minha personalidade, caracterizada por um enorme amor à verdade, à liberdade, à justiça e à cultura. Procurei sempre, ao longo da minha vida, seguir as sábias palavras de Santo Agostinho, segundo as quais, se queres conhecer uma pessoa, não lhe perguntes o que pensa, mas sim o que ama. Se dei algum contributo para o prestígio da nossa faculdade, entendo que o mesmo se deveu, sobretudo, à introdução nos muros espessos das faculdades de Direito, da investigação e do ensino do direito do urbanismo. Gostaria de ser recordado como um dos pais do direito do urbanismo português, ao lado de tantos professores e investigadores que contribuíram para a consolidação e a autonomia científica do direito do urbanismo em Portugal. Termino com uma palavra de esperança e de confiança no futuro da Universidade de Coimbra e da sua Faculdade de Direito. Futuro que se apresenta auspicioso, devido à história e ao saber acumulado e transmitido
pelas várias gerações de professores. Se, como sublinhou recentemente Edgar Morin, temos de esperar o inesperado e temos de saber tomar partido entre a barbárie e a solidariedade, devido à conjugação de crises que hoje ensombram a nossa aventura coletiva, crise ambiental, crise económica, crise alimentar, crise da globalização e crise da guerra na Europa, a nossa resposta deve estar sempre no humanismo e no multilateralismo. Humanismo e multilateralismo que sempre nortearam a missão da Universidade de Coimbra e da sua Faculdade de Direito. Em jeito de conclusão, seja-me permitido formular um voto. Condições essenciais para um futuro radioso da Faculdade de Direito são a unidade do seu corpo docente e o diálogo entre os seus professores e entre estes e outros profissionais do direito. São estas, segundo penso, as chaves do seu contínuo prestígio e do seu renovado sucesso. O meu obrigado pela vossa presença, estima e consideração ao longo de tantos anos. Umas breves palavras para concluir esta cerimónia que a Faculdade de Direito me proporcionou no dia de hoje. Eu quero agradecer à Fundação Engenheiro António de Almeida, ao saudoso presidente da Fundação Dr. Fernando Aguiar Branco e ao mestre pintor Fernando Rosário, a amável oferta deste magnífico retrato, o qual vai ser colocado nesta sala do Conselho Científico da Faculdade, pela ordem natural da jubilação dos vários professores. Também este retrato tem uma petite histoire que quero partilhar convosco. Por ocasião da recolha das fotografias que estiveram na base deste retrato, à qual o Dr. Fernando Aguiar Branco fez questão de assistir, suscitou-se a dúvida de qual devia ser a escolhida. O Dr. Fernando Aguiar Branco disse imediatamente, sem aparentar qualquer dúvida, deve ser esta fotografia, porque é aquela que melhor traduz a sua personalidade. Não sei, não me explicou se havia mais alguma que traduzia a minha personalidade. Quero agradecer penhoradamente aos meus professores, cujos retratos encontram aqui nesta galeria. Infelizmente não conheci todos eles, mas todos somos continuadores desta mensagem que é a mensagem jurídica, a mensagem cívica e a mensagem hoje dos direitos fundamentais, dos direitos do homem. E quero agradecer penhoradamente aos autores e coautores dos artigos dos volumes em minha homenagem e, de modo muito particular, aos 4 organizadores dos estudos, as doutoras Fernanda Paula Oliveira, Ana Raquel Muniz e os doutores Jorge Alves Correia e Pedro Gonçalves. Uma palavra final para os meus queridos pais, que tantas dificuldades passaram para me proporcionarem uma formação de nível superior. Os meus agradecimentos à minha mulher, aos meus 2 filhos
e aos meus 3 netos. Sem o seu apoio e o seu suporte, não teria tido qualquer sucesso na minha modesta carreira. Muito obrigado. Nós vamos aproveitar para oferecer a Satura. Muito obrigado. Bem-aja. E um beijinho. Eu sou logo. Para a frente todo. Obrigado. Muito obrigado. É assim. Como veem, a continuidade da nossa tarefa, que é episódica, tem estas surpresas. E há uma continuidade que é de um professor, que é formar uma escola com continuadores. E estes são meus continuadores. E muito obrigado, bem-ajam, e todos os que em Portugal e do estrangeiro escreveram artigos suculentos que cada um vai ler sempre que possível daqui para a frente. Muito obrigado. Bem-aja.